Um problema muito comum que você pode enfrentar aí no teu dia a dia, seja utilizando o teu carro ou atendendo o teu cliente, é o fato de o carro chegar com fezes de pássaros, o famoso cocô de passarinho, manchando a pintura ou eventualmente, até como esse caso aí, chegar com pedaços do alimento do passarinho grudado na pintura. Confere o vídeo aí com todas as minhas dicas para trabalhar nesse cenário de maneira segura e objetiva sem gastar muito. Bom, vamos lá, galera. O importante aí é você não chegar com a tua flanela, com a tua luva de microfibra, lavando direto o carro e esfregando essas áreas. Por quê? Porque normalmente esse resíduo que fica ali, e quanto mais tempo ele passar ali sem você lavar, mais seco ele vai estar e mais duro ele vai estar e mais aderente à pintura ou à peça que ele está contaminando ele vai estar. Como é que você vai trabalhar inicialmente? Aplicar espuma localizadamente nessas fezes, nesses defeitos e não esfregar com a unha e com qualquer outro tipo de acessório de esfregação nesse primeiro momento. Você vai deixar essa espuma agir. O que eu recomendo para você é utilizar primeiramente um shampoo neutro na sua casa, um shampoo automotivo neutro para evitar mancha na pintura. Trabalhar sempre com a carroceria na sombra, com a pintura na sombra e sem aquecimento. Ela não pode estar quente, não pode estar exposta ao sol. E você também não pode deixar esse produto secar na pintura para fazer a remoção. Então o segredo da espuma aí é amolecer ao máximo possível essa sujeira grudada para facilitar a remoção com a microfibra, com a flanela depois. E você vai fazer essa remoção sempre em movimentos retos, não esfregando essas áreas em movimentos circulares ou retos também. Por quê? Porque a partir do momento que você exercer pressão e essa contaminação se soltar, a chance dela riscar a pintura é grande ou deixar manchas também é grande. Então trabalhe sempre em movimentos retos para fazer esse processo de remoção. Deixe a espuma agir por um período de 2 a 5 minutos. Se a espuma estiver seca, reaplica a espuma nessa área ou pulveriza um pouquinho de água e deixa agir aí por um tempo para amolecer esse cocô de passarinho que está ali ou essa seiva de árvore que está ali também. E depois você vem removendo. Para remover, galera, nesse caso aí que é pontual, eu estou utilizando algo que não é muito recomendado. Eu apliquei um pouco de água e fiz a remoção pontual. Por quê? Porque é um serviço emergencial onde a gente precisa sair com o carro e não dá tempo de lavar. Então eu fiz essa aplicação pontualmente, deixei a espuma agir, apliquei um pouquinho de água e já tirei com a microfibra. Importante, sempre virando a microfibra para que você não tenha essa partícula sólida arrastando na pintura e correndo o risco de riscar. Muito comum de acontecer no capô, galera, ou no teto em áreas que aquecem mais durante o uso do carro. Por exemplo, deixou o carro parado debaixo de uma árvore, pegou cocô de passarinho no capô, não conseguiu limpar na hora antes de sair com o carro. O carro aqueceu o motor, aqueceu o capô ali, aqueceu a pintura e essa sujeira ficou mais grudada, mais aderente na peça. O cocô de passarinho secou, ficou bem grudado. Apliquei a espuma, fiz o processo aí esperando 5, 10 minutos e ela não se soltou completamente. Calma, galera. Passa a microfibra, tira o que você puder que se desprendeu facilmente e depois reaplica esse produto, o shampoo, a espuma, deixa ele agir mais um pouquinho e continua o processo. Não tem problema que você deixar agir mais de 5 minutos. O importante é, utilize shampoo neutro. Se você estiver trabalhando, por exemplo, entrar com APC diluído com um pouquinho de shampoo ali, ou shampoo diluído fazendo espuma com um pouquinho de APC, evite deixar agir muito tempo, porque o APC vai acabar manchando a tua pintura, tá? Então essa dica ela vale para o shampoo neutro, mecanismo mais seguro e mais controlado para você começar esse processo de remoção. Então aí, como vocês viram, apliquei mais uma vez e tirei facilmente, a sujeira se desprendeu facilmente depois de eu aplicar mais de uma vez, agindo sempre
entre 3 e 10 minutos para fazer esse processo de remoção. E se você puder, o ideal é que você enxague a peça depois, ou eventualmente faça uma lavagem completa dessa área para tirar qualquer resquício de sabão que tem ali e principalmente para remover o restante da sujeira, que não é esse cocô de passarinho que você está trabalhando aí. Restaram manchas, como é que você pode proceder aí? Algodãozinho para polimento com massa de polir ou a flanela de microfibra, algodão que você tem aí com um pouquinho de massa de polir, você consegue trabalhar pontualmente essas manchas, desde que essas manchas sejam superficiais e você não tem aquele cocô de passarinho que está depositado ali há anos na pintura. Então aí é caso a caso. Praticamente 100% dos casos que você trabalhar pontualmente logo depois de você ver, de você notar, você vai conseguir remover com facilidade, não tendo que esperar muito tempo esse produto agir, não tendo que recorrer a clay bar, tá? E você vai conseguir remover essas manchas que ficaram também com um simples processo de polimento manual. E nesse caso aí eu utilizei um pouquinho do ilustrador com a microfibra. Existem casos também, principalmente com seiva de árvore, onde a sujeira não vai sair com esse processo de limpeza mais simples. Galera, se estiver muito grudado, não tem o que fazer, tem que entrar com a clay bar. Qual clay bar que eu recomendo nesse cenário? Utilizar a clay bar tradicional em barra, aquela massinha clay bar. Por quê? Porque ela tem um poder agressivo maior na pintura, a fricção dela é menor e ela, por ser moldável, ela se molda aquela sujeira que você está tentando remover, ao contrário, por exemplo, das clay bars emborrachadas que você tem no mercado, exceto algumas toalhas e luvas descontaminantes que você consegue trabalhar melhor a sensibilidade e esse processo de remoção aí. Mas eu recomendo que você trabalhe com uma clay bar em barra tradicional, aquela que você tira um pedacinho e faz o processo da remoção desses resquícios, dessa sujeira mais pesada que não desgrudou, de maneira mais controlada e mais sensível. Então isso quer dizer na prática que a clay bar em barra tradicional consegue remover melhor esse tipo de sujeira. Não se entra com lixamento de cara nesse tipo de defeito, não se entra com APC sem que você esteja fazendo isso de uma maneira muito controlada, pelo fato de lixa não remove esse tipo de coisa, não é um material adequado para remover esse tipo de coisa. APC precisa trabalhar com muito cuidado para evitar mancha. Então, quanto não adianta você vir direto com o processo de polimento, querendo remover isso com o polimento, porque você vai riscar a pintura e não vai remover esse tipo de defeito de uma maneira correta. Então, quanto você não precisa de uma lavadora de alta pressão, esguicho de alta pressão, não precisa de nada disso. Trabalha dessa maneira aí, depois faz a lavagem do carro que você vai ter um resultado perfeito. E se polir, sempre é o ideal encerar depois para proteger a pintura, tá certo? Deixo aqui meu forte abraço, meu muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.